Olha, nós vamos com mais entrevista. Vamos falar sobre o aumento recorde no desemprego no Brasil. Pois é, dados divulgados nessa semana fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, também do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e mostra que a taxa média anual de desemprego aqui no país foi de 13,5% em 2020, a maior já registrada desde o início da série histórica, lá em 2012. O aumento do desemprego, segundo os especialistas, é claro, devido ao coronavírus. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Josilmar Cordenonce. Ele é professor do curso de Economia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Bom dia, professor. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia. Muito obrigado por me receber. Bom dia, professor. Nós abrimos o nosso jornal aqui também falando desse impacto do PIB na economia e seguimos, falando de economia também, mas agora com o desemprego, com o aumento do desemprego, como ele então influencia nesse desenvolvimento econômico aqui no país daqui para frente, que não me parece ser positivo. Não, o nosso cenário é bastante desafiador do ponto de vista do emprego e, antes disso, até do crescimento econômico. Se as atividades econômicas não retomarem minimamente as atividades, especialmente aquelas que sofreram mais com a pandemia, vai ser mais difícil de você fazer o desemprego cair. Porque as empresas estão relutantes em contratar mais gente, enquanto a demanda, elas sentirem muita incerteza na hora se vão conseguir vender ou não, então elas não contratam. Então, para haver uma maior contratação de profissionais e o desemprego cair, você tem que ter um ambiente menos incerto para as empresas se sentirem seguras para ampliar a produção e as suas vendas. E de que maneira essa queda, então, no número de pessoas empregadas, aumento do desemprego, pode impactar ali na retomada econômica, no desenvolvimento econômico do país, e se tratando aqui no estado de São Paulo também? De uma certa forma, é um círculo virtuoso ou vicioso, depende da tendência. No caso que você aumenta o desemprego, que você vai diminuir a demanda por produtos que as empresas oferecem, e isso vai fazer com que o desemprego aumente. Então, a gente tem que mudar esse ciclo. O governo vai ter que, de alguma forma, isso já está certo consenso, de voltar ao auxílio emergencial, voltar ao auxílio às empresas, para elas não demitirem funcionários, pelo menos enquanto a vacinação correr, que na verdade está a passos lentos, mas a gente precisa de um apoio para a demanda não cair muito e assim o desemprego não subir. Pelo menos manter o desemprego do jeito que está e cedendo pelo menos aos poucos. Então esse é um cenário bastante desafiador, principalmente enquanto a vacinação não atingiu um mínimo necessário. E enquanto a vacinação, professor, não atinge esse mínimo necessário, a gente vê muitas pessoas buscando alternativas, buscando algum tipo de complementação de renda, quem tem um trabalho já formal, de CLT, ou mesmo quem está nesse momento desempregado, buscando alternativas, ser autônomo ou informal, num momento em que também as normas estão mais restritas, Esse cenário para os próximos meses, qual a análise do senhor? Olha, nos próximos meses são os meses mais críticos. A pandemia recrudesceu, os hospitais estão lotados, e os governos locais, governos estaduais e municipais não têm outra alternativa a não ser fazer uma medida mais restritiva, limitando a movimentação das pessoas. E isso tem impacto nas empresas, muitas empresas vão ter que fechar nesse momento,
já estava difícil, vai ficar mais difícil para essas empresas que não são consideradas essenciais, então comércio, serviços, cabeleireiro, coisa assim, vai passar por um período Sim. mais agudo dessa crise, mas o que falta, na verdade, para nós solucionarmos o problema, especialmente quando a vacinação não atingir uma quantidade significativa da população, e você vê os hospitais com menos gente, aí você tem uma folga no sistema de saúde, é a falta de coesão das nossas autoridades. A gente teria que ter uma voz única falando o seguinte: se todo mundo adotar, aceitar o isolamento, quanto maior a adesão existir, mais rápido a gente pode sair dessa crise. No limite, se todo mundo ficasse em casa por 14 dias, acabaria a pandemia. No limite, se todo mundo aceitasse, se todo mundo se preparasse para isso, aquelas que ficariam doentes iam para o hospital, se curariam, e você passaria. Então, essa falta de coesão, essa falta de discurso e orientação, conscientização da população, que está atrapalhando a solução da crise. Tá? Você vê países que, mesmo sem vacina, já conseguiram controlar, conviver com a doença, mas através de uma conscientização das pessoas e você tem uma orientação técnica, não política. Você não tem políticos, a questão da medicina não está sendo politizada. Então, esses países conseguiram solucionar o problema muito rápido e sem vacina. Mas, pelo visto, o nosso caso vai ser solucionado somente com vacina. Professor, nos Estados Unidos, a taxa de desemprego antes da pandemia era baixa, 4%. Com a chegada da pandemia, esse número subiu para 15% ali em um mês. E logo depois caiu para 6%. O que explica, né, essa variação? E também dá para comparar com o Brasil? Dá para a gente ter um pouquinho de esperança nesse sentido? Na verdade, não. Infelizmente, não. É importante ver o exemplo americano de, naturalmente, eles têm um desemprego mais baixo do que os países europeus, que são também países avançados. Mas o que acontece? Os países europeus, a gente segue mais o modelo europeu de colocar muitos encargos sociais na folha de pagamentos, nos encargos do trabalhador. E isso torna o mercado de trabalho mais rígido. Tá? Então, o desemprego geralmente é mais alto na Europa do que nos Estados Unidos. E quando tem uma crise, como aconteceu com a pandemia, existe maior flexibilidade também das empresas demitirem nos Estados Unidos do que na Europa e também aqui no Brasil. O desemprego disparou. Nunca na história dos Estados Unidos o desemprego foi tão alto. Mas, ao mesmo tempo, como você, com menos encargos sociais, você não tem FGTS, não tem 13º, e você pode contratar trabalhadores por hora, não precisa ser o mês todo, os 40 horas semanais, você não se compromete tanto com os gastos futuros, com custos fixos. Então, as empresas contratam e demitem de forma mais fácil e a população, em geral, fica menos tempo desempregada. Aqui no Brasil, uma empresa só vai contratar um novo funcionário em último caso, depois que estourou horas extras, porque é um comprometimento com gastos futuros que ela busca evitar. Ela contrai em si um passivo que, se ela precisar demitir o funcionário, é muito caro. Então, ela vai deixar para o último instante tomar a decisão de contratar novos funcionários. E isso faz com que nós tenhamos mais gente desempregada e dependendo da ajuda do Estado. Então, essa discussão a gente precisa fazer para ver, será que não vale mais a pena você diminuir o número de encargos sociais para você ter um mercado de trabalho mais flexível, ainda mais no futuro,
muito incerto, o que está acontecendo com o mercado de trabalho, que você está vendo uma cada vez presença maior de automação, e o trabalho está mudando a característica do que existia no século XX. O século XXI, com toda certeza, a natureza do trabalho vai mudar. E seria melhor ter um sistema mais flexível para a gente se adaptar a esse novo cenário. Agora, professor, nós falamos em 2020, nós tivemos a questão de auxílio emergencial, que ajudou muita gente, até o Fábio Pina, o assessor econômico da FEComércio, disse que foi muito importante para a economia do país essa questão dos auxílios emergenciais. Também as pessoas podiam fazer o resgate do seu FGTS naquele momento. E sai uma notícia de que o governo deve permitir o adiamento do pagamento do FGTS por até 4 meses, nesse segundo momento agora, no começo de 2021. Traduzindo para quem está ouvindo a gente, o que significa também de impacto, não só para quem está desempregado e quem está empregado no momento, mas também para as empresas, para quem é patrão. Por enquanto, ainda não saiu, para quem é patrão, um auxílio para você, como houve no ano passado, que uma parte do salário o governo estava pagando. Isso ainda não saiu, talvez saia aí nessa PEC emergencial, junto com o auxílio emergencial, para quem está desempregado da economia informal. Mas é uma questão fundamental para que a economia não caia numa depressão, que nós já estamos, a maioria dos analistas já está prevendo que nesse primeiro trimestre do ano o crescimento deve ser negativo, porque por conta da piora da pandemia, do número de internações, número de casos e mortes, isso está fazendo com que a economia esteja retrocedendo nesse momento, e se a vacinação continuar nesse ritmo, compromete também o segundo trimestre. Então, a perspectiva é complicada, e quanto mais você demorar em fazer esse auxílio emergencial, essa volta, e você criar mecanismos das pessoas terem acesso a mais recursos para manter o sustento delas, basicamente. Não é nenhum luxo, é simplesmente manter a alimentação, os gastos básicos das pessoas. A gente vai poder ter um mínimo de demanda para as empresas manterem as suas atividades e, eventualmente, poder até avançar. Então, é crucial para o nosso crescimento, para a nossa retomada, esse auxílio. E, ao mesmo tempo, o que é fundamental é acelerar a vacinação para que nós possamos voltar o mais rápido possível à normalidade, liberar principalmente o setor de serviços, que tem uma maior interação pessoal, uma maior proximidade, que há maior contaminação, e se você destravar o setor de serviços, é onde mais emprega a gente. Então, você vai ter uma retomada sustentável do emprego e renda, e a gente vai sair desse problema e vamos entrar em outros problemas, que são os nossos atrasos em termos de reformas estruturais. Mas, pelo menos, a pandemia, a gente vai sair do buraco, vamos dizer assim. Bom, quero agradecer, então, a participação de Josilmar Cordenonce, que é professor do curso de Economia da Universidade Mackenzie. Obrigada por trazer, então, esses esclarecimentos hoje aqui para o Jornal da Rede Alesp. Ok, eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada, professor.